Falamos de campeonato carioca agora. Exatamente. Por quê? Porque vamos falar de Kaique Metinha. Aí você está pensando, o que tem a ver, Gabriel? Pois bem, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deu uma entrevista ao Globoesporte.com e falou sobre a junção desses dois assuntos. Além de, não de Mário Bittencourt, uma notícia também sobre Pablo Diego. E isso aí não foi ele que falou. Vamos embora. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Tento te manter atualizado de todas as notícias do Fluminense e já trazer uma opinião. E aí é uma opinião embasada, com números, que você pode discordar e pode concordar. Faça tudo isso aqui na caixa de comentários, sempre, é claro, sem agredir. Se você agride, você perdeu a discussão. É simples assim. Vamos lá. Bem, começando por Pablo Diego, né, que é um assunto um pouco mais rápido. Segundo o Globoesporte.com, o atacante Pablo Diego, ele mesmo, é aquele com um nome bem diferente, o Diego com Y, que está no CRB, está emprestado lá para o CRB, jogando a Série B de 2020, tem intenção, ele e o clube, de manterem a parceria. Lembrando, ele está emprestado pelo Fluminense, renovou o seu contrato para ver se surgia alguma venda a pedido do seu empresário, palavras do próprio Mário Bittencourt, e o clube alagoano manifestou o interesse em manter o atacante, Pablo Diego, e renovar o empréstimo. Ou seja, eles querem renovar o empréstimo com o jogador também está adaptado lá em Alagoas, está tudo de boa, está de boa em Alagoas, né, para poder usar o negócio. Tem jogado por lá, o que era algo que ele fez muito pouco aqui no Fluminense. Você pega os números de Pablo Diego, chega a ser um pouco ridículo assim, a quantidade de partidas que ele tem para um atacante de 26 anos. Só pra ter noção, no Fluminense, tá? No Fluminense profissional, ele tem 22 jogos em 2018, 13 em 2019 e 2 em 2020. Sendo que boa parte desses 22 em 2018 foi entrando no segundo tempo, ou seja, não jogou tanto. Lá no CRB, só nesse ano foram 18 partidas, praticamente todas como titular, além de fazer 4 gols nessas 18 partidas. Teve um bom rendimento, mas a gente precisa desapegar, né? Não é porque ele teve um bom rendimento que a gente traz de volta um atacante de 26 anos. Bem, a notícia é essa, se o Fluminense liberar, ele renova o empréstimo com o CRB. Minha opinião aqui é simples. O CRB quer? Ok. CRB, tem algum jogador aí que dá pra gente trocar e você fica com o Pablo Diego em definitivo? Não. Tem, mas não vale a pena pra gente. Tem algum jogador que vale a pena a gente pegar esse jogador também por empréstimo? Ou enfim, a gente traz em definitivo e a gente paga o salário de Pablo Diego? Tem. E tentar negociar alguma coisa. Em último caso, não tem nada que preste no CRB. Lembrando que o CRB virou reduto de ex-tricolor, né? Tá por lá Reginaldo, tá por lá Gum, Lucão do Break tá por lá também, enfim, uma série de jogadores. Não tem nada de interessante, negocia com o CRB e para de pagar o salário de Pablo Diego, porque quem tem filho barbado é gato, e Pablo Diego já tá com 26 anos e até hoje só teve contratos com o Fluminense. Tá na hora de passar, né? Tá na hora de deixar pro CRB, assume que perdeu, assume que esse jogador deu ruim da base, não é o que a gente esperava. Enfim, se encerra logo nesse caso. Essa é a opinião. Tomara que isso aconteça na minha sinceridade. Tomara que a gente traga um Vagninho, por exemplo, como veio do Náutico, para jogar sub-23. E vai que dá certo, né? Se der certo, tá na nossa mão. Se não der, se der errado, Pablo Diego já deu também. Bem, segunda notícia do vídeo, sobre Mário Bittencourt e a entrevista que ele deu para o Globoesporte.com, falando sobre a proposta por Kaique, sobre a questão de Metinho. Bem, tudo que ele falou sobre a questão a gente meio que já tinha noticiado aqui no canal na quarta-feira, de que ele ainda tem esperança de receber alguma coisa pro Marcos Paulo, que no caso de Metinho e de Kaique, ele recusou a proposta de Kaique, né, do Shakhtar, porque o valor era baixo e ele acha que consegue melhor. E a grande informação para mim é de que o staff do atleta já está informado, eles estão em processo de negociação, né, por renovação. Lembrando, o mesmo staff de Kaique é o de Metinho, volante Metinho, meio atacante Kaique, de que os dois vão ser integrados ao profissional na temporada 2021. Leia-se Campeonato Carioca, né, provavelmente. Bem, eles têm uma final muito importante na sexta-feira, estão subindo diretamente do sub-17 para o profissional. Ah, Gabriel, pô, mas aí eles são muito novos, né? Isso não vai estranhar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se a gente jogar igual um maluco, pode ser que estranhe. Mas é fato que o sub-20 não existe à toa. Ele existe justamente para você não fazer uma transição tão grande quanto essa. Quem fez recentemente? Marcos Paulo e João Pedro.
João Pedro, em parte, porque já estava vendido também, então joga logo no profissional. E no caso de Marcos Paulo, fez ali com o tempo e tal também. Começou a jogar ali mais a vera, assim, em maio de 2019 e tal, mas ainda tinha jogado sub-17 em 2018, estava no profissional em 2019. Então, assim, esses dois jogadores foram os que fizeram essa transição recente e a gente viu acontecendo com os dois algo semelhante. João Pedro muito mais meteoricamente falando, né? Porque rendeu muito e depois, pum, descaiu muito na reta final, isso tudo dentro de 2019. E no caso de Marcos Paulo, foi rendendo, se tornando importante, reserva, útil, não sei o quê, até no final de 2019. Ser uma das referências do time ali no ataque ao lado de Johnny Gonzalez. E aí em 2020 foi decaindo, e a venda não veio, e pandemia, e até terminar a temporada sendo reserva, assim como João Pedro também foi em 2019. Mas João Pedro muito mais meteoricamente falando, né? Um meteoro mesmo. No caso de Marcos Paulo, aconteceu também dele terminar em baixa. Então, assim, a gente tem que ter cuidado nessas subidas. Kaique e Metinho vão ser integrados ao profissional, vão jogar provavelmente o Campeonato Carioca, que tem um nível técnico mais baixo, mas o nível físico é o mesmo. A gente precisa ver como esses jogadores vão render em categorias acima. Lembrando que Kaique chegou a jogar a partida do Sub-20, mostrou que tem técnica também no nível acima, mas o físico ainda abala um pouco, não consegue correr, ter um desempenho tão grande contra jogadores que são um pouquinho mais velhos do que ele. Isso é normal, ele pode, de fato, ter um físico mais frágil ainda, ou ele pode ter uma maturação, um desenvolvimento um pouco mais tardio com isso. Isso é normal também de acontecer. Então, assim, ele vai subir, ele pode não jogar nada no profissional. E isso não fará dele um péssimo jogador no momento, porque ele vai ser um jogador de 18 anos, filezinho de borboleta, chassi de grilo, corpinho de 15, mas isso não é definitivo sobre o futebol dele. Em cima disso, a minha opinião, relaciona, bota pra jogar, mas mantém na parte de baixo também. Por quê? Porque se Kaique começar a jogar mal, o Fluminense pode ter desperdiçado uma ótima venda pro Shakhtar. Porém, se não acredita que Kaique joga o suficiente para melhorar essa proposta, então era para ter vendido agora. Então, Fluminense, se a análise de Xerém é que o moleque joga, então joga. Então bota pra jogar, porque vai destruir. Assim como o Metinho. Então, vamos ver. Esse Campeonato Carioca vai ser interessante, né? Você já viu, tem vídeo aí saindo no canal daqui a pouco sobre Campeonato Carioca também, sobre transmissão, sobre a dificuldade que a gente vai ter pra ver ou não, e etc. E assim, vai ser interessante de ver essa molecada jogando, aqueles nem não são tão molecada assim do Sub-23, mas que estão ali na sua última chance, etc. Vai ser interessante ver esse Campeonato Carioca com essa experiência, muito mais interessante do que a gente vê o Hudson dando assistência para Nenê fazer gol contra Cabo Friense, do que a gente vê Felipe Cardoso emprestado pra gente, perdendo, fazendo um gol no Bangu, num mole do zagueiro, não jogando nada. Vai ser interessante, mais interessante esse Carioca 2021 do que possivelmente os últimos 3 ou 4 que a gente viu. Espero que de fato sejam testes, não seja 1, 2 jogos, depois já entra a equipe profissional, atrapalhando tudo nesse caso. Enfim, estou ansioso para ver Kaique e Metinho jogando no profissional, mas eles ainda têm o último teste na sexta-feira pelo Sub-17, apesar de já estarem no ano de Sub-20, mas pelo Sub-17 na final contra São Paulo, que encerra essa passagem com o título. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!